O corte já vai começar, mas vou passar rapidinho uma dica da poderesportes.bet para você. É isso mesmo, tem promoção nova nesse mês de julho, tá? Depositando R$ 50, você ganha 15 sem rollover, beleza? Depositou 70, 20 sem rollover e depositou 100, ganha 30 sem rollover só na poderesportes.bet. Bora pro corte. Você entende? Então eu acho que você é corintiano, não adianta. Você pode falar que não é, mas lá no fundo Eu você é. separei aqui uns assuntos pra gente Meu pai era, não então, deixar de falar. A história é essa, assim, da minha construção dentro do campo e Show fora de bola. dele. Tem uns assuntos aqui que eu não queria deixar de tocar com você nesse programa aqui de hoje. Vamos lá. Uma pessoa que te incentivou e que te elogiou muito no começo da sua carreira foi o Arnaldo César Coelho, né? Sim, o Arnaldo, eu tenho um carinho pelo Arnaldo até hoje. Eu não posso dizer que o Arnaldo foi um padrinho, né? Ou melhor, foi um padrinho de graça, porque a gente não se conhecia. O Arnaldo me viu trabalhar no campo de jogo, depois eu tive a honra de conhecê-lo. Ele já comentava a arbitragem dos jogos que você fazia. Já comentava, já falava, e assim, até hoje é um querido. Quando eu saí da Federação Paulista mesmo, foi um que me ligou, eu liguei para ele, a gente conversou. E aí ele, garota, o que você aprontou? Seu temperamento, você deve ter brigado com o Reinaldo. Conhece? Com o Reinaldo horrores. Eu falei, o pior que não, a gente teve sim alguns debates natural da função. Afinal, eu ocupava um cargo de presidente, de diretora da arbitragem. Eu falei para ele, não, houve desgaste mesmo natural da função. Tanto que eu adoro o Reinaldo. Eu digo que eu e o Reinaldo somos duas pessoas de queixo duro. E por isso que deu certo. Eu acho que o Reinaldo, ele é um profissional extremamente inteligente, turrão, e eu me considero uma pessoa em desenvolvimento turrona também. Mas o Arnaldo, o fato dele ter feito elogios às suas performances, com certeza ajudaram muito você indiretamente ou diretamente, porque ele era um canhão naquela época, então, eu né? acho que teve dois momentos. Eu acho que teve assim, ele em primeiro momento, ele colocou em xeque quem eu era. Eu acho Teve essa... Teve, ele Teve colocou isso? em xeque no início. Sempre E depois tem da isso, né? confirmação, ele veio os elogios. E sem dúvida, eu sou muito grata a ele, porque as análises que ele tinha das minhas arbitragens eram muito proativas, né? E lógico que depois com os erros também, então há esse equilíbrio. Então, assim, eu sou fã do Arnaldo, admiro ele. Eu digo que se eu tivesse que espelhar hoje em um árbitro que teve sucesso dentro e fora do campo de jogo, foi o Arnaldo. E eu gostaria de ter o mesmo sucesso fora de campo, no sentido de admiração, não de querer ser ele, tá? Que ele teve. Ele deixou um grande exemplo, porque assim, ele até fala comigo até hoje. A gente teve uma última conversa que a gente teve, que eu falei para ele, pô, chama ele de professor, né? Pô, professor, às vezes a cobrança é muito dura, às vezes as pessoas tocam no nosso âmago, às vezes até nos humilha, né? E ele falou assim, Ana Paula, você acha que eu não fui humilhado quando eu quis mexer com investimento? Quando eu quis ter a minha primeira emissora de TV. As pessoas falam assim, da onde você veio para ter emissora de TV? Ele falou assim, você acha que eu não fui? Que eu não fui humilhado também? Você acha que eu não fui motivo de piada? Arnaldo César Coelho falando isso pra mim. Árbitro de final de Copa do Mundo. Árbitro de final de Copa do Mundo. Ele falou assim, então, garota, aprenda a controlar esse seu ímpeto, porque você tem muito a oferecer para o futebol ainda. Então, ouvindo as palavras dele, hoje eu tenho a Michele Sampaio, a coach, tenho a Cristiana Kur, que é a minha psicóloga, porque eu acredito no que ele falou para mim. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. E, às vezes, o nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. Então, eu quero cada vez mais evoluir como ser humano para conseguir contribuir mais para o futebol brasileiro sem ferir a minha base de valor, Alfinete. Acho que isso é muito importante. Eu jamais farei algo que desonre a minha mãe, porque ela soou demais para dar a educação que eu tenho e fazer com que eu seja a pessoa que eu sou. Muito legal você ter essa Então, assim, consciência. eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu sei que eu sou forte. Quando eu tô nervosa, então, eu sou um vulcão. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Não, mas eu sou um vulcão classudo, mas sou um vulcão. Eu sou um vulcão classudo, foi boa. Mas sou um vulcão. Eu acho que assim, e é bom quando você escuta de pessoas como o Arnaldo, esse tipo de conselho, e você escuta. O Galvão, você chegou a ter alguma relação também assim? Porque o Galvão tem muito jogador. O Galvão, eu não tive o contato com ele ainda. Eu espero um dia
atuar ao lado dele. Eu tive ao lado do Luciano do Vale, eu tive ao lado do Silvio Luiz, tive a honra de fazer jogo com esses caras, né? Entre outros grandes nomes que eu posso começar a citar aqui vários. Claro. Porque o Galvão, Arnaldo rapidinho, Nogueira, alguns, Galvão, não. eu assisti alguns documentários. O próprio documentário do Galvão, eu gostei muito do documentário do Galvão, porque não tira as cagadas, entre aspas, que ele fez na vida. Eu acho muito legal, porque a nossa vida é feita de erros e Mas acertos. não tem que tirar, a gente né? faz. Então, por isso que eu gostei muito do documentário do Galvão, porque onde teve erro ali... Eu quase quis agredir um dirigente quando eu era mais nova. De Então. que time? Não, Termina, não é Felipe. dirigente de futebol, não, de arbitragem. arbitragem. O Galvão tem um encontro... Não, de arbitragem. De arbitragem. E o Galvão tem um encontro com o Zinho, em que ele realmente fala, pô, desculpa, Zinho, na Copa de 94 eu exagerei. Porque o que o Galvão falava ali, ficava.